Eu tenho sido chato, antipático, uma pessoa arrogante, pedante, metida, intrometida na vida dos outros. Como é que eu tenho sido? Como é que os irmãos me veem? Porque às vezes você só se preocupa com a vida dos irmãos, veja a sua. Como é que eu estou sendo visto pelos meus irmãos? Meus irmãos, graças a Deus pela igreja, porque é na igreja que nós aprendemos uns com os outros. Amém. E as aulas de Deus, meus queridos, não são aulas teóricas não, são aulas práticas. Quando Ele vê que você precisa aprender a perdoar, Ele vai levantar alguém que vai lhe ofender. Se não for aqui na igreja, vai ser lá na rua. Mas você vai precisar perdoar. Quando Ele quer lhe ensinar a ser humilde, Ele vai de certa forma permitir que alguém lhe humilhe, para que você não se exalte, aprenda a ser humilde. É nessa pedagogia prática dentro do corpo que é a igreja, que Deus, na forma do seu poder e na força do seu Espírito, nos forja, nos modela para nós sermos parecidos com Ele, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É uma pena, meus irmãos, que muitos hoje vivem como beija-flor. Um dia está aqui, outro dia está ali, não se fixa em canto nenhum. Eu não estou dizendo que você não pode visitar as outras igrejas e os seus irmãos. Eu mesmo hoje estou visitando aqui a igreja. Isso não quer dizer nada. Porém, meus queridos, nós temos que ter raízes. Precisamos ter uma identidade, uma identificação. Onde tu assistes? Onde é que tu cultuas? Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, alguns discípulos de João olhou, viu Jesus andando beira da praia, e Pedro disse: aquele é Jesus. Aí eles seguiram a Jesus, saíram atrás de Jesus e perguntaram: Senhor. Jesus notou, olhou para trás, olhou para eles e perguntou: onde é que tu assistes? E Jesus Cristo disse: vem e vê, e levou-os para a sua casa. Jesus tinha um lugar, Jesus tinha uma raiz. Acabe dessa história de não querer vir à igreja, porque é aqui que está o alimento, a seiva circula aqui. Você precisa se alimentar, e o alimento do crente é a palavra de Deus. Pedro comete este erro. Quando a coisa complica, ele se afasta. Tem crente assim, só quer vir no dia de festa, no culto especial, e ele se separa do grupo. E o princípio, irmãos, é simples. Nenhum membro do corpo vive separado do corpo. Nenhum. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a igreja, que é o corpo de Cristo, ele nos ensina isto, sobre a interdependência no corpo. A mão precisa do pé, o pé precisa da cabeça, o abdômen precisa dos braços, o olho precisa da boca, a boca precisa da mão, e por aí vai. Quando a gente está doente, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Quando o fígado da gente está doente, ou o intestino, ou qualquer outra parte do corpo, pulmão, e você precisa tomar uma injeção, aquela injeção bem dolorosa, a óleo, que dói, parece que vai rasgando tudo. Sabe quem leva a furada? Não é o intestino não, nem é o pulmão que está doente, é o braço. O braço tem mais porque eu estou bonzinho, não estou sentindo nada. Mas ele fica ali para a agulha entrar e aquele óleo grosso entrar ali dentro do músculo e vai rasgando tudo, e é uma dor lacinante. Tem pessoas até que desmaiam. Mas isso é o corpo. Um sofre pelo outro, para que todo o corpo tenha saúde, tenha vida e vida em abundância. Amém. Quando a coisa fica feia, quando a coisa complica, quando a ameaça surge, quando a história não sai como ele queria, Pedro se afasta do grupo.
54 que eu acabei de ler diz assim: e ele o seguia de longe. É como quem diz assim: eu vou ficar aqui na moita, vou ver em que é que isso vai dar. Se der certo, eu me apresento. Se não, daqui mesmo, olha, eu me arribo, vamos embora. Só, meus irmãos, que Pedro não percebeu que o afastamento do grupo era o início da sua morte. Era um processo de decadência que iria terminar, irmãos, com dor, com solidão, com decepção, com frustração, com agonia, com tristeza, com remorso, com fel na sua vida. E a pergunta que eu faço é esta: você está integrado, está integrada à igreja de Deus, ao corpo de Cristo, para o que der e vier? Ou é só no dia de festa? Você está ligado ao corpo de Cristo na paz e no desconforto que gera raiva? Você tem consciência que fora da igreja de Jesus você não irá ter vida? Então a segunda lição é esta: que o crente precisa viver, o cristão, esta é a palavra certa, precisa viver integrado, envolvido dentro da igreja de Deus. Em terceiro lugar, o terceiro engano de Pedro é uma consequência do segundo. Quando ele se afasta do grupo, ele se junta a más companheiros. Foi um passo entre o afastamento do grupo e a aproximação com as más companhias. Há um princípio, irmãos, filosófico aqui, que diz que nós somos produtos do meio. E em parte eu quero dizer aos irmãos que isso é verdade. Existem exceções, e a exceção, ela confirma a regra. Nós começamos a conviver com o grupo e daqui a pouco estamos gesticulando com aquele grupo, estamos nos vestindo com aquele grupo, começamos a ter gestos até culinários. Quando você começa a conviver com um grupo de pessoas e aquelas pessoas gostam de comer isso, aí você já provou isso, aí você começa a experimentar coisa e se entrosar culinariamente naquele grupo. Você começa a absorver a linguagem do grupo, os valores do grupo. É por isso que a Bíblia diz: as más conversações faz o quê? Corrompem os bons costumes. E tem um adágio popular que eu tenho certeza que todos vocês conhecem aqui, porque é muito antigo: dize-me com quem andas e eu direi quem és. Pedro afasta-se do corpo de Cristo, da comunidade do grupo, e o primeiro passo dele é a autossuficiência. Vejam, irmãos, a lógica da sequência. Primeiro, ele não ficou com os outros. Ele pensou: para eu ser um cristão, eu não preciso viver nesse grupo, eu vou ficar sozinho. Eu não preciso estar com os outros, eu resolvo minhas coisas. Eu já me decepcionei muito com esse grupo, ninguém veio me visitar. Ele não sentia mais prazer em estar com o grupo, na comunidade, na igreja. Eu sou Pedro, para seguir a Jesus eu não preciso ficar com ninguém. Então veio o afastamento como consequência daquela segundo engano dele. Depois veio o terceiro passo, que é resultante desses iniciais, que foi se juntar com pessoas que eram contrárias à palavra de Deus. E ele prefere, meus irmãos, se aquecer naquela fogueira que foi acesa pelos adversários do Senhor, do que ficar junto dos seus irmãos.
E a palavra de Deus nos diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro vai e se senta exatamente na roda daqueles que escarneciam de Jesus. Este homem que não escolhe este tipo de companhia, mas está com o povo de Deus para rir, para chorar, para se alegrar, para a tristeza, para enfrentar lutas, para enfrentar as emoções, as provações. É este homem que Deus ama. Diz a Bíblia que ele, este homem fiel, que não se assenta na roda dos escarnecedores, é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual a seu tempo dá o seu fruto. Suas iniciativas são boas, suas atitudes são boas. Esse homem que é fiel, que está ali presente, ele terá vitória nos seus empreendimentos, na sua vida. Ninguém está dizendo aqui que não vai ter problema, que não vai ter luta. Não é isso que eu estou pregando. Porque há um evangelho por aí que se prega, que parece água com açúcar, uma garapa, que diz que o evangelho é só vida boa, é um mar de rosas. É não, tem luta, tem problema, tem tribulação, tem tempestade. Mas a Bíblia diz: tenha bom ânimo, porque eu venci. Amém. Pode vir a crise que vier, o Senhor te ajudará. E não estou falando aqui de prosperidade material. Eu falo de paz na vida, paz no lar, alegria no coração, razão de viver e de existir. Quantas pessoas, irmãos, bem-sucedidas, não têm paz na sua vida, vivem em angústia na sua família, família toda destroçada, já se separou uma vez, duas vezes, já está no terceiro casamento, problemas de toda sorte, não continua não sendo feliz, porque a prosperidade que Deus promete o pão de cada dia, sim, Ele não nos deixa faltar, mas Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Certeza de que seus pecados foram perdoados, e o que lhe aguarda é uma vida eterna com Cristo. A bênção de Deus está com este homem, o homem fiel, que não anda segundo o conselho deste mundo, que não anda no caminho dos ímpios. Deus não abençoa empresa, meus irmãos. Deus não abençoa máquina. Deus abençoa vida. Amém. Quando Deus resolve abençoar um homem, seja em que lugar ele esteja, ele será abençoado. Amém. Porque Deus coloca, e sobre ele Deus derrama a bênção. Foi assim com José, lá no cárcere. Deus tirou ele do cárcere. Potifar disse: onde esse indivíduo bota a mão, a coisa prospera. Onde José botava a mão, prosperava. Quando Faraó chama ele, diz assim: nós temos outro homem igual a esse, que tem o Espírito de Deus e conhece todas as coisas. Deus dá sabedoria aos simples. Isso foi assim com Davi. Saul, irmãos, ficou com ciúmes de Davi, porque toda a iniciativa de Davi era bem sucedida. Onde Davi ia, Deus estava com ele. Onde Davi colocava a mão, se multiplicavam as bênçãos. A Bíblia, irmãos, está atenta, está cheia de exemplos como